ouçam bem, antes de Ezequiel, ele começar a ter a visão do pecado, a visão do erro, a visão do desmantelo, a visão das coisas ruins, a visão de tudo que não prestava, primeiramente Deus lhe dá uma visão da glória dele, Deus lhe dá uma visão da sua majestade, da sua soberania. Por que que isso é importante, pastor Aziel? Prestem bem atenção. Nenhum homem que não tenha a visão da majestade de Deus, da glória de Deus e da santidade de Deus, ele pode combater pecado. Por que que é natural para um crente ele dizer assim: isso é assim mesmo, a gente tem que entender e compreender, Deus é amor, é porque o irmão é carnal, o irmão é carne, ele é como qualquer um de nós? É porque ainda você não teve a visão do soberano Deus, da santidade de Deus, da majestade de Deus. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque tem muito crente na igreja que está em pecado e que peca e leva de modo leviano as coisas, como se esquecendo da majestade, da santidade, da grandeza, do poder e da santidade de Deus. Se Ezequiel não fosse prevenido pela visão de Deus, lá do capítulo 1, se ele não tomasse consciência da majestade e da santidade de Deus, como ele poderia combater sacerdotes em pecados, povo em pecado, nação em pecado, mulheres em pecado, menino em pecado? Deu para entender agora? Porque às vezes você é crente, está dentro da igreja, mas você não ora, não lê Bíblia, não se consagra, não tem uma vida santa para com Deus, e o pecado para você: não, a gente é fraco, a gente é humano, Deus nos entende, Deus nos compreende. Mas por que foi que Deus deu para Ezequiel primeiro uma visão da glória dele? Deu uma visão da majestade dele, deu uma visão gloriosa, esplêndida para ele, para que primeiro ele pudesse ser fortalecido para combater na segunda visão o pecado. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, meus irmãos. Imagine um mundo velho desse que nós estamos vivendo, na porcaria, tudo que não presta, aprovação de leis que não prestam, sistema falido. Como é que um homem qualquer e natural entra num negócio desse? Me diz aí vocês. Tem, irmão César? Vocês têm um microfone aí, não tem? Tem? Não tem. E é aqui que eu quero que cada crente entenda isso e compreenda. Se você não tiver uma visão do que seja Deus e a santidade dele, a majestade dele, você não vai combater pecado. Só tem nojo desse mundo pecaminoso quem conhece a majestade de Deus. Quem glorifica a Deus? Quem conhece o poder de Deus e a santidade dele. Se Ezequiel fosse com uma visão apenas de um livro de teologia, apenas de uma estruturazinha qualquer, se Ezequiel fosse só com a visãozinha de um curso, que é um curso é importante, mas para combater, olha irmão, para você se levantar contra um pastor que está em pecado, para você se levantar contra uma liderança que está em pecado, para você se levantar contra um rico que está em pecado, para você se levantar na igreja contra alguém que é de uma família importante e ele está em pecado, só se tu tiver visão de Deus, só se você tiver visão da majestade de Deus. Quem não tem se compromete, quem não tem fica com medo do irmão abandonar a igreja, fica com medo do irmão não dizimar, fica com medo da família do irmão ir embora. Homem que sabe que Deus chamou ele, homem que sabe, ele prega a verdade, ele diz a verdade, e quem quiser ir embora pode ir, mas ele não compromete a santidade de Deus por causa da vida sua ou por causa do seu status.